Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 2. Atos, no capítulo 2, no versículo 42. Atos 2, do versículo 42 até o 47. Nós vamos estar ministrando nesse dia sobre o tema: quanto vale a perseverança? Quanto vale a perseverança? Atos 2, 42 a 47 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai, fala conosco através da Tua palavra, ministra vida sobre nós e nos ajuda, Pai, a perseverar. É o que oramos no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Pode se assentar. Você já pensou, irmãos, no valor da perseverança na vida cristã? Você já pensou o quanto que ela vale? É a perseverança que consolida todas as outras conquistas espirituais. Não só as conquistas espirituais, mas a perseverança também consolida todas as nossas conquistas naturais. Muitos dos que começam até bem na fé, até realizando coisas impressionantes para Deus, fazem coisas tremendas diante do Senhor, estão hoje talvez condenados a caminhar para uma vida sem Deus. Quantas pessoas eu conheço que durante esse tempo difícil, esse tempo de lutas, esse tempo de ajustes que nós estamos passando, desanimaram na sua fé, não perseveraram. Outro dia eu encontrei com um rapaz, e eu lembro desse rapaz sendo um homem usado poderosamente por Deus. Ele era um homem apaixonado por Jesus, ele era uma pessoa cheia da presença de Deus, não negociava os princípios da fé. Mas nesses dias para trás eu encontrei numa situação deplorável. Quando eu vi, o meu coração se entristeceu, meu coração se quebrou, porque eu vi o quanto o diabo conseguiu destruir a vida daquele homem, o quanto o inimigo conseguiu tirar aquele homem do foco. E eu lembro dele e eu falei para ele: meu querido, o que aconteceu com você? E ele, todo sem jeito, disse: pastor, eu dei uma desviada. Eu falei: não, você não deu uma desviada, você desviou por completo. Olha para você, meu irmão, você está numa situação terrível. Esse não é você. Jesus não criou você para ser dessa forma. E ele disse: agora é muito difícil me manter crente, pastor, porque agora é muito difícil voltar. E eu disse para ele: eu rejeito essa palavra sobre a sua vida. Não é muito difícil. Se hoje você crê, você pode ver a glória do Senhor. Porque quantas pessoas, irmãos, nós já vimos que tinham tanto gás, que tinham tanto fôlego, que a gente olha para trás e diz: essa pessoa era um instrumento poderoso de Deus. Talvez você conviva com algumas pessoas assim, alguém que já fez parte da sua conversão, alguém que fez parte do seu processo de libertação, alguém que te ajudou a dar os primeiros passos na fé. Mas quando você olha para essa pessoa, ela é uma pessoa enfraquecida, ela é uma pessoa que já não traz mais tanta diferença. Na verdade, às vezes a gente que tem que ficar consolidando essas pessoas, porque elas se perderam no meio do caminho, não perseveraram. Uma coisa, irmãos, é certa: até a nossa salvação depende de permanecer firmes em Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 24, o versículo 12 e 13 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe, meu irmão, o que me chama a atenção nesse versículo?
é que diz que se eu multiplicar a iniquidade, a gente diz o amor se esfriaria, mas a Bíblia diz que o amor de quase todos, eu quero, meu irmão, crer que eu e você estamos na contagem dos quase todos. Talvez quase todos se esfriaram, mas ainda há uma parte de gente que não se esfriou, e eu quero ser contado nessa parte, de gente que não abriu mão de princípios, de gente que não deixou de ser cheio do Espírito Santo, de gente apaixonada por Jesus. Será que nessa noite eu tenho alguém aqui assim? Será que nessa noite você é contado como quase todos que esfriaram, ou você é contado aqueles poucos que permaneceram e perseveraram? Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão, que você é daqueles que persevera. Nada nem ninguém vai roubar você da presença do Senhor. Eu disse que nada nem ninguém vai roubar você da presença do Senhor. Nada nem ninguém vai roubar o nível de unção sobre a tua cabeça. Meu irmão, eu creio que esse mês de junho, chamados serão restaurados. Eu disse, igreja, que nesse mês de junho, vida de Deus vai ser derramada. Vem comigo, igreja, e acredita que esse mês de junho, fogo do Senhor vai arder de volta no coração de muitas pessoas. Eu creio nisso, irmãos. Nós estamos orando por isso. A Bíblia diz em Hebreus 10:36, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quando a gente estuda na história da igreja, como que a igreja começou lá no livro de Atos, ela começou poderosa, ela começou conquistadora lá em Jerusalém. A gente percebe claramente que uma das chaves para ela permanecer assim foi a perseverança. Diga comigo, perseverança. Mas não foi perseverança por perseverança. A igreja permaneceu e foi perseverante. Obrigado. Essa mulher linda, meu Deus. Se ela não tivesse marido, eu casava com ela. Ela permaneceu perseverante, não por perseverar, não permanecendo fazendo as mesmas coisas, mas ela permaneceu perseverante em 3 coisas que eu quero trazer para você nesse mês de junho, e nós vamos estar aqui esmiuçando cada uma dessas, e eu creio, irmãos, num despertamento poderoso da parte do Senhor. Hoje a gente vai estudar a respeito desses valores que a igreja de Atos perseverava. E a primeira coisa que a gente precisa notar no texto que nós lemos é que a igreja perseverava na sã doutrina. Diga assim: perseverança na sã doutrina. Olhe bem, a igreja estava no seu começo. E com a conversão de muita gente em Jerusalém, aconteceu um acréscimo muito repentino, muito rápido. A igreja passou a ter um porte que ela não tinha antes. Mas o que manteve a saúde da igreja, a conquista da igreja, foi o que começa esse texto. Esse texto começa dizendo que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso significa, irmãos, que o ensino e a visão daquela comunidade tinham uma única fonte: a vida dos apóstolos. Era o que o Espírito Santo estava fazendo, e os ensinamentos que vinham através daquele corpo de apóstolos, daqueles homens que tinham caminhado com o Senhor, é o que trazia norte para aquela igreja que nascia. Então, irmãos, eu preciso lembrar você que no início da igreja, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Não havia, irmãos, ali ainda o Novo Testamento escrito, como você tem aí segurando nas suas mãos. Há muitos líderes religiosos da época, da cultura judaica, resistiam ao avanço da fé cristã. Os ensinamentos de Jesus não eram tão populares, as coisas não eram tão favoráveis. Se a igreja ficasse ali bebendo de várias fontes, aprende dali, aprende daqui, e vai para lá, certamente, irmãos, um espírito de confusão se estabeleceria e a unidade da igreja seria comprometida. Então, irmãos, a gente precisa perceber que permanecer perseverando na sã doutrina
vai falar da aceitação da igreja em relação ao ensino dos seus líderes. E isso, irmãos, tem uma só maneira, que se chama confiança. A igreja confiava que aqueles homens estavam apontando para a direção correta. Eles confiavam que neles estava ali, eles poderiam confiar que eles estariam ouvindo a voz do Senhor. A comunidade de Jerusalém conhecia a vida dos apóstolos, via neles coerência. Não era um ensinamento de longe, não era algo que eles só conheciam o bonito, a boa fala, a eloquência, a projeção dos apóstolos. Eles comiam juntos, eles viam quando eles brigavam, eles viam como eles tratavam a família, eles viam quando eles discutiam entre si, quando eles concordavam e quando eles não concordavam, nas situações de desespero, como que eles faziam. Eles tinham convivência, irmãos. Sabe, meus queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Nesses dias, fique atento, porque há uma onda tão grande de um evangelho projetado, mas não vivido, de uma palavra que pode ser pregada, mas que não há embasamento, não há testemunho, não há convivência para saber se o que se fala é o que se vive, que às vezes, irmãos, a gente é encantado por uma gama de coisas projetadas em redes sociais, em televisão, em tanta coisa, e esquecemos, irmãos, que a base do evangelho, a base de uma igreja saudável, não é quando a gente vive de longe, mas é quando a gente vive de perto. É quando eu vejo você, é quando eu sinto a sua falta, é quando eu vejo o teu exemplo, é quando eu vejo como você reage. Meu irmão, fique muito atento, porque a sã doutrina fala daquilo que nós vivemos e colocamos em prática, não daquilo que nós sabemos, porque às vezes o que sabemos é muito, mas o que vivemos é pouco. Então, irmãos, essa confiança da igreja dos apóstolos, da igreja de Atos, era uma confiança tão consolidada, que os crentes não tinham problema de pegar os seus bens, vender tudo, trazer, entregar e dizer: cumpre aqui o propósito. Você vai ver isso em outros aspectos. A Bíblia diz, em muitas passagens da igreja, que eles vendendo tudo traziam aos pés dos apóstolos. Não porque eles eram massa de manobra, não porque eles tinham influência, estavam engabelando alguém, não. Havia uma coerência, havia uma transparência, havia um só objetivo. Sabe, meus irmãos, foi por causa dessa confiança que todos começaram ali, os líderes religiosos, começaram a atacar aqueles líderes. Sabe, a Bíblia fala de uma sã doutrina. E se a Bíblia fala dessa sã doutrina, é porque a gente precisa parar para notar que existe uma doutrina adoecida e enganosa. 2 Timóteo 4, no versículo 3 a 5, diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olhe bem, vai chegar um tempo em que a sã doutrina vai ficar tão insuportável, que o que vai acontecer? Aí o versículo continua, Paulo escrevendo a Timóteo: pelo contrário, as pessoas vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aí Paulo escreve a Timóteo e diz assim: olha, tu porém, e eu falo hoje à Igreja Metodista Central em Tanguá, tu porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Filipenses no capítulo 3, versículo 2 diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. 2 Pedro 3,17 diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado, não suceda que, arrastado pelos erros de insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Sabe, irmãos, é a doutrina de uma igreja, é a sua visão bíblica que estabelece a unidade na igreja.
se numa igreja cada pessoa pensa de um jeito, crê de uma forma, a unidade nunca vai existir. E por consequência, a força daquele povo vai se tornando cada vez menos relevante. Mas ao afirmar que um dos segredos da igreja primitiva é a perseverança na sã doutrina dos apóstolos, a Bíblia então nos induz a pensar que é preciso, irmãos, perseverança para a gente permanecer nessa sã doutrina. O próprio uso aqui do verbo perseverar tem uma tendência de se perder esse link, perde-se o verdadeiro evangelho. Irmãos, lá em 1 Timóteo 4, 1, 2, diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, eu estou falando isso, irmãos, porque eu creio que a igreja está vivendo nos últimos tempos. E nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando para nós, amém? Olha lá, 1 Timóteo 4,12 diz assim: e nos últimos tempos, afirma o Espírito, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. E eu queria dizer para você, meu irmão, que isso não acontece dentro da igreja, que esses ensinamentos são ensinamentos tão claros, tão óbvios, que afastam a gente do Senhor, que a gente facilmente consegue detectar. Mas infelizmente, irmãos, se você olhar hoje dentro da igreja, se você correr um pouquinho nesses influenciadores digitais, se você se engambelar por algumas coisas que alguns pastores se autodenominam e começam a criar cursos e situações, meu irmão, tenha cuidado, porque você foge da sã doutrina, você foge do que diz a palavra de Deus. E eu estou aqui como seu pastor, como aquele que ama a sua vida, que quer ver você prosperar. Meu irmão, se você precisa hoje de uma sã doutrina, conviva com gente que viva a palavra, gente que vai poder derramar vida sobre você. Não se engambele com algumas coisas que você enxerga de longe, traz para perto. É assim mesmo, a gente se decepciona, a gente vê coisa errada, mas pelo menos, meu irmão, a gente conserta, a gente tem a oportunidade de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o tempo, irmãos, da igreja crescer na sã doutrina, de conhecer a palavra, de que quando você ouve alguém famoso, renomado, dizer uma coisa tão esdrúxula, pegar a graça de Deus e desviar de uma forma tão grotesca, você fala: não, esse não é ensinamento da sã doutrina, eu preciso permanecer firme naquilo que o Senhor tem compromisso. Quantos recebem essa palavra? Fique firme, meu irmão. Olha as suas fontes. Veja quem ministra sobre você, quem te ensina. Veja se o que a pessoa está vivendo condiz com o que ela está falando. É muito importante isso. Nós estamos aqui sendo conscientizados pela palavra sobre a importância da perseverança na vida da igreja. E olhando para o relato desse nascimento da igreja lá em Jerusalém, a gente percebe que foi a insistência nessas práticas e posturas que fez o povo de Deus ganhar tanta solidez e se tornar tão conquistador, que a igreja chegou onde chegou. Nós estamos aqui fruto disso. Então a gente viu que a perseverança na sã doutrina, ela é importante. Agora vamos ver a segunda coisa que é importante. Sabe qual é a segunda coisa que precisamos perseverar, irmãos? Não só na sã doutrina, mas também perseverança na comunhão e no partir do pão. Ah, irmãos, que noite poderosa e mais propícia para falarmos sobre isso. Nós acabamos de partir o pão, nós acabamos de ter comunhão com os irmãos. A perseverança na comunhão fala do investimento em relacionamentos. Diga assim: a vida cristã é resumida em relacionamentos. Diga para a pessoa do seu lado: a vida cristã não pode ser vivida sozinha. Fala para ela: a vida cristã só pode ser vida cristã se eu estiver conectado com você. Vida cristã fala de relacionamentos. A igreja não nasceu para ser
um amontoado de gente, ou um auditório para pregadores. A sua essência, irmãos, a igreja, a essência da igreja é ser família. E por causa da dimensão crescente, a família vai crescendo tanto que passa a ser uma comunidade. Isso quer dizer que seus membros, eles precisam se relacionar, precisam compartilhar a vida, precisam derramar vida uns sobre os outros. Igreja não pode ser igreja se a gente não tiver relacionamento, irmãos. É por isso que nesse mês de junho nós estamos orando e jejuando. Sabe por quê? Porque nós estamos retomando em julho com as nossas células, com os nossos grupos. Nós vamos dar uma reformulação, uma nova cara para as nossas células. E nesse primeiro momento, para que a gente faça um agrupamento com toda a segurança, dentro dos protocolos que são necessários, nós vamos chamar de grupos de temporada. Olha que benção. Por quê, pastor? Porque vai ser só um tempo. Logo, logo esse grupo de temporada vai virar muitas células sobre essa cidade. Então esses grupos de temporada vão ser grupos onde eu e você vamos poder estar inseridos. Nós vamos ter grupos de temporada para casais, nós vamos ter grupos de temporada para homens, mulheres, jovens, juvenis, para idosos. Nós vamos ter grupos de temporada. Você está se alegrando com isso, igreja? Nós vamos voltar a ter convívio. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, quando fala de relacionamento, se a igreja lá em Jerusalém permanecia, perseverava nos relacionamentos, nós precisamos olhar com o olhar do mestre, de quem sonhou e projetou a igreja, e perseverar nas mesmas coisas que o Senhor nos ensinou. Ao dizer que eles perseveravam diariamente no templo e partiam pão de casa em casa, a Bíblia vai trazer para nós, irmãos, que todo dia era dia dos crentes se relacionarem. Seja no ambiente de culto, ou na informalidade dos encontros em amigos. Sabe, a igreja precisa viver a realidade de uma verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja existe muito além do domingo às 18 horas. Eu vou repetir isso, porque você é essa igreja, tá? A igreja verdadeira vive a realidade de uma vida muito além do domingo às 18 horas. Ela convive todos os dias. Ela convive em diversos ambientes. Os encontros, irmãos, e reuniões na casa, eles são essenciais para a comunhão da igreja. Você tira esse braço de um relacionamento mais íntimo, mais próximo da igreja, e você corta a asa desse avião. A igreja tem duas asas, como um avião que decola. Quantos já andaram de avião aqui? Quantos já andaram de avião? Quantos têm um sonho de andar de avião? Quantos têm muito medo de andar de avião? Meu Deus, as mãos levantaram rápido dessa vez. Que Jesus te cure, que vai te levar para muitas nações, para você conhecer muita coisa. Eu profetizo que esse ano ainda, no meio da pandemia, tem gente que vai realizar o sonho de viajar de avião. Quem sabe é para uma viagem missionária que nós vamos fazer. Eita glória! Amém? Quero batizar você lá em cima do avião. Aí já posso te jogar de lá e você se entrega para Jesus. Olha que benção. Mas a igreja é como um avião. O avião só decola se tiver duas asas. A asa das reuniões públicas, porque é bom estar aqui, não é, irmãos? Quantos sentem a presença de Deus nessa noite? Como é bom na hora do louvor, irmãos. Os irmãos aqui do louvor sendo tomados pelo Espírito Santo. Que presença maravilhosa. É bom a gente estar aqui. Mas a igreja não pode ser só vivida aqui, porque essa é uma asa do avião. A outra asa é no convívio do dia a dia. É nos relacionamentos que nós vamos criando. É nas referências espirituais que nós vamos fazendo. E isso só acontece na vida das casas. Os cristãos primitivos partiam pão de casa em casa. E eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Qual que é a ideia que a gente vê aqui então nesse texto? Eles costumavam, irmãos, se encontrar nos lares. Para quê? Para comer junto. Tem coisa melhor para o crente do que reunir para comer junto, irmãos? Eu vou dizer para você, o coração da nossa casa está na cozinha, não é verdade? Lá em casa, a gente tenta sentar na sala para conversar, mas não dá. Tem uma mesa perto da cozinha, é só ali que a gente fica o dia inteiro se deixar.
Ontem foi aniversário do Vitor, ele fez 5 anos, né? Aí foi os meus parentes lá para casa. A gente não saiu daquela mesa, irmãos. Eu acho que eu engordei uns 2 quilos só ontem. Porque toda hora, que o Tiago não ouça essa palavra, mas toda hora vinha um negócio. Não, aí levanta, vamos tomar um café agora. Eu falei, meu Deus, café agora. E daqui a pouco é um bolo, e daqui a pouco é um negócio. Sabe por quê? Porque a vida da gente não acontece quando a gente está sentado assim de frente em lugares que são corporativos, onde a gente tem que se portar, se posicionar. A vida da gente acontece num ambiente favorável de quando a gente está comendo junto. Você sabia disso? Por isso que eu não sou um pastor muito de gabinete. Por isso que eu não gosto de sentar em gabinete, porque em gabinete todo mundo já pensou no que vai falar, não é? Quando você chega e dá frio na barriga, alguém vai sentar, eu vou encontrar com o pastor, o que eu tenho que falar? E você já pensa tudo que você vai falar, você faz o ensaio na frente do espelho, você faz tudo. Mas você senta para tomar um café, né? Você chama o Kleber, irmão, chama o Kleber para tomar um café com você. Kleber faz uns bolos gostosos, umas panquecas, uns negócios. É de Deus, Kleber, deixa Deus te usar, meu irmão. Pode trazer mais. Outro dia, quinta-feira, eu cheguei em casa e tinha deixado esfirra. Tudo. É culpa deles, Tiago, eu não posso fazer nada. É esfirra, era coisa lá em casa. Olha, quer sentar com alguém para conhecer essa pessoa? Senta para comer alguma coisa. Porque os verdadeiros assuntos da vida surgem na hora que a gente está comendo junto. É verdade ou não é? Será que é assim lá na sua casa também? Ou você senta para conversar com seu marido assim, precisamos de ter uma conversa às 18h30 até às 19h30. É assim que você conversa na sua casa? Se é, meu irmão, no final você pode vir me procurar aqui, a gente vai orar em posição de mãos por você. Mas eu espero que seja na hora do almoço, na hora que você está comendo junto, na hora descontraída. É na hora que as nossas guardas se abaixam e que a gente fala de coisas que estão no nosso coração, não é assim? A vida nas casas fala isso. Eles costumavam se encontrar nos lares, num ambiente de prazer, de felicidade, sem a formalidade da religião. Isso fazia, irmãos, com que os crentes fossem amigos uns dos outros. Não apenas gente que frequentava a mesma coisa. Eu fico triste ainda, irmãos, posso abrir meu coração para você? Eu fico triste ainda quando alguém diz assim, ai, fulano é da igreja, nem sabia. Aquela fulaninha ali que eu não sei o nome. Não, você não pode. Olha para a pessoa que está perto de você aí, olha para ela agora, olha. Olha a sua volta, faz um exercício de fé aí, olha para trás, olha para frente. Vê se existe alguém que você não sabe o nome. Vê se existe alguém que você não sabe o nome. Olha para trás, faz esse exercício agora. Você que está em casa está perdendo esse exercício. Mas olha, você sabe o nome de todo mundo que está à sua volta aí? Sabe o nome de todo mundo? Se não sabe, é a hora de perguntar, é agora. Dizer, você é daqui? Você está aqui há muito tempo? Você ouviu que dia 20 vai ter batismo de recepção de membros? Você já é batizado? Se você não for, você já pode ser agora. Porque, irmãos, eu fico às vezes pensando, como é que pode pertencer a uma igreja e não conhecer os outros? Não saber. Alguém fala assim, você sabe quem é fulano? Não sei. As pessoas falam assim, hoje está todo mundo de máscara. A máscara virou uma desculpa, né? Que de máscara a gente não conhece ninguém. Mas na verdade, irmãos, esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não era que a gente frequentasse grandes ajuntamentos no templo a cultuar. O objetivo de Deus, irmãos, é que a gente se tornasse uma grande família, uma comunidade que avança, cheia de paixão, sabendo as necessidades uns dos outros. Você olhou para essa pessoa aí? Você olhou para ela? Você sabia que você pode ser uma resposta de Deus para a vida dessa pessoa? Você sabia? Às vezes essa pessoa está precisando de emprego, você está precisando de alguém para trabalhar. Às vezes essa pessoa está precisando de um casaco que você já não usa mais na sua casa. Às vezes você está precisando de uma oração que alguém tenha uma palavra que ela recebeu hoje para transbordar sobre a tua vida. E você está perdendo porque você não conhece as chaves que Deus está entregando para você. Hoje, meu irmão, tem muita gente que não entende o porquê que a gente enfatiza tanto. Por que a gente tira um culto como esse para falar sobre a importância de uma coisa tão vital. Mas, irmãos, uma das ideias principais desses grupos é promover um espaço para que as pessoas se relacionem, para que as casas, as nossas famílias, a nossa vida cotidiana seja uma expressão do reino de Deus. O partir do pão, irmãos, significa celebração da aliança, do compromisso uns com os outros. A expressão partir do pão, ela é muitas vezes arremetida, ela aponta para a ceia do Senhor, porque ela nos faz lembrar da morte, da ressurreição. Ela nos ajuda, quando a gente fala em partir do pão, a lembrar da aliança que eu tenho com Ele.
Mas os crentes não faziam isso só no primeiro domingo do mês. Os crentes da igreja primitiva faziam isso todas as vezes que eles sentavam para comer. Todas as vezes que eles iam, sentavam e eles serviam uma refeição, eles se lembravam. E é isso que precisa acontecer, meu irmão. A gente não precisa só lembrar dessas coisas num domingo, no primeiro domingo da nossa vida. Isso precisa acontecer lá onde você estiver. Porque a glória de Deus vai ser derramada onde você estiver. Com as pessoas que estiverem à sua volta, você pode desfrutar muito da presença de Deus. Irmãos, você consegue pensar em coisas que às vezes fazem com que as pessoas se afastem do convívio dos irmãos? Porque algumas pessoas se decidem distanciar dos relacionamentos. Eu acho que a igreja peca muito. Posso abrir o meu coração? Hoje é um dia que eu estou abrindo meu coração para você. Porque eu acho que a igreja peca muito da gente celebrar isso aqui, uma vez por mês só. Da gente perder o costume da igreja primitiva que celebrava isso toda vez. Sabe por quê? Porque quando a gente fala aqui, a gente faz igual o pastor Dinho disse aqui, levantou o cálice e disse: agora a gente vai ter um momento de contrição, você se arrepende dos seus pecados. Aí você faz uma dinâmica na sua cabeça. O que eu fiz de errado, Senhor? Eu falei com fulano, ai Deus, perdoa de tudo. E a gente faz um atacadão do mês, para a gente poder se acertar com Deus, como se a gente tivesse alguma coisa. Mas quando a gente olha para o que a igreja primitiva fazia, que eles sentavam na mesa para comer, e é difícil, meu irmão, você sentar na mesa para comer com quem você não gosta. É difícil você quebrar o pão e celebrar a vida de Deus, tendo rancor dentro do teu coração. É difícil você até comer com gente da sua casa, se você estiver de mal com ela, não é? É difícil, irmãos. Você não tem prazer de comer com pessoas que você não tem relacionamento. Quando fala do partir do pão, não fala só do ato religioso da gente lembrar, não. Mas fala de que todos os dias eu preciso me lembrar de que eu preciso me vasculhar, limpar a minha vida, deixar o meu coração limpo para ter comunhão com alguém. A igreja deixou para um final, uma vez por mês. Aí até o mês que vem, você xingou o cachorro da fulana, você bateu com o carro do marido, você fez uma porção de coisa, você brigou com não sei quem, você fez uma porção de coisa errada, você deixou de falar com fulano, você se distanciou, você nem sabe onde está ciclando. Aí quando chega aqui, todo mundo se apruma. Ai, Senhor, me perdoa, perdoa a multidão dos meus pecados. Mas e o todo dia, irmãos? E o sentar e bater na porta de alguém e dizer: olha, errei, falei o que eu não deveria, mas me perdoa, vamos comer junto. Sabe, às vezes a gente perde a noção de que os crentes faziam isso com muita constância. Porque o partir do pão não estava só atrelado à minha aliança com Deus, mas estava falando a respeito de comer junto, inclusive de suprir as necessidades uns dos outros. Tiago 2, versículo 15 a 18, diz assim, olha, tem alguém comigo aqui ainda? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, como quem diz, que Deus te abençoe, vá lá, vai dar tudo certo, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, ela está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obra. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. É poderoso isso ou não é, irmãos? Nesse tempo que a gente tem vivido tanto distanciamento, tanta pandemia, a gente saber, você sabe como esse irmão que está chegando aqui hoje na igreja chega aqui hoje? Você sabe se ele comeu hoje? E eu às vezes sei de algumas situações terríveis. Você sabe como que ele chegou aqui? Tem gente que chega aqui, irmãos, destroçado pelo inimigo. Você sabia que lá quando a gente vai tratar lá das crianças lá em cima, os irmãos me perdoem estar falando isso hoje, mas eu acho que hoje é o dia da gente falar disso, não é, irmãos? Você sabia que tem gente lá em cima que quando vai dar a aulinha das crianças, as irmãs que trabalham aqui, a criança olha e diz para assim: tia, não dá para me dar o lanche antes não, porque eu estou morrendo de fome.
eu não almocei hoje. E às vezes, eu não falo isso por vergonha das pessoas, é vergonha para mim. Eu que comi hoje, e poderia ter chamado alguém para comer, e feito uma compra e levado na casa de alguém, mas às vezes a gente não sabe, porque a gente não tem comunhão. A gente é um bando de gente que vive junto, mas cada um na sua e Deus por todos. E não foi isso que Deus chamou você. Você sabia que tem gente aqui que às vezes tem vergonha de pedir alguma coisa, pelo fato das pessoas olharem para ela por cima do nariz? Você sabia, irmãos, que essa igreja aqui tem a fama lá fora, quando a gente fala, veio um irmãozinho trabalhar aqui essa semana, para a glória de Deus nós vamos telhar esse espaço todo aqui fora. Vai ficar lindo, maravilhoso. Nós já demos o pontapé inicial, já cavamos as sapatas. Você não estava vendo obra porque era só buraco, irmão. Quase chegamos lá no Japão. Olha, uma sapata que não tinha mais fim, né, Flavinho? Negócio feio. Mas o irmãozinho que veio trabalhar aqui, ele disse assim, estava aqui depois do almoço, a gente aqui montando umas coisas, ele chegou meio ressabiado. Aí falou, o senhor é o pastor da igreja, que a gente aqui limpando, eu e Mateus montando os negócios, fazendo, porque os pastores dessa igreja trabalham também, viu, irmãos? Os pastores dessa igreja aqui não ficam só atrás de mesa, não. Eles trabalham também. Aí a gente estava mexendo numa coisa, tira a cadeira, põe para cima, para baixo. Ele falou assim, a gente todo sujo. Ele chegou e falou, o senhor é o pastor da igreja? Eu falei, sou. Ele falou, pois é, eu estou chegando aqui na cidade. E eu nem sei se ele está aqui, só estou contando o testemunho dele, né? Ele falou assim, eu já ouvi dizer, eu disse que eu vinha trabalhar aqui nessa igreja. Sabe qual é a fama de vocês aqui? Que vocês são uma igreja de rico. Eu falei, é mesmo? Então tem coisa boa chegando por aí, gente. Já estão falando lá fora que os ricos vão vir para essa igreja, irmãos. Meu irmão, eu não sei se você notou, mas ele está falando de você, viu? Você está falando de você. Aí eu falei, Ele falou assim, porque ele falou, eles falam por aí, que a igreja é assim, que lá não tem ninguém necessitado, que só tem carro bonito na porta. Você está pegando aí, irmão? Está falando de você, irmão? Que não sei o quê, que tem uma estrutura, que essa é a melhor igreja da cidade. Aí eu falei para ele assim, é mesmo? É mesmo? Ele falou, é. Eu falei assim, o que você está fazendo fora dessa igreja ainda? Você tem essa fama toda. Porque, irmãos, eles pensam que a gente não tem problema. Só que Deus sabe a situação de cada um que está aqui dentro. E o quanto você, quando a gente fala aqui, campanha do quilo do amor, vem aqui. Hoje a gente estava aqui, chegou uma senhora ali pedindo a cesta básica. Toda hora que a gente está aqui, alguém chega aqui pedindo uma situação. Às vezes você que está aqui, está precisando. Isso aqui, meu irmão, não pode ser só o que os outros falam por aí. Essa igreja vai ser uma igreja muito abençoada mesmo. Mas não vai ser igreja só abençoada para a gente, não. Para a gente desfrutar, para a gente fazer tudo bom. Nós vamos ser igreja boa para abençoar essa cidade. Igreja cheia da unção de Deus. Eu sei o coração de vocês arde por isso. Eu sei que o coração de vocês é ver essa cidade rendida aos pés de Jesus. Eu creio, irmãos, que Deus está levantando um povo que vai valorizar, meu irmão, o partir do pão, a comunhão. Porque não adianta a gente ser igreja se a gente não for igreja junto. Mas existem alguns fatores que desanimam as pessoas de estarem aqui, de abandonar relacionamento. Você sabia que existe gente que fica desanimado? Que tem gente que desanima na fé. Será que é o comodismo desse tempo? Será às vezes eu fico preocupado, irmão, se esse culto online está ajudando ou prejudicando? Se tem gente se escondendo atrás disso, ou se tem gente usando isso para alcançar alguém. Porque nós estamos fazendo tudo isso aqui, irmãos. O que a gente está fazendo, e a gente ainda vai fazer mais para a glória do Senhor. Não é para a gente ficar fazendo para a gente, não. Nós estamos fazendo isso para uma próxima geração que está vindo. Nós somos uma igreja relevante. Nós precisamos olhar para frente. Será, irmãos, que as pessoas deixam de conviver nesse tempo por conta das dificuldades de superar conflitos? Que teve um problema lá no passado com alguém, mas não abre mão, não deixa de perdoar. Caminha junto. Pede perdão e abre oportunidade para perdoar. Será, irmãos, que é a vida pecaminosa que tem deixado pessoas se desligarem? É o amor a esse mundo, a essa geração. O que tem feito, irmãos? Pense sobre isso.
Porque nós precisamos ser uma igreja que sabe o que está acontecendo. Está ligado. Fala para a pessoa que está do seu lado, fique ligado. Fala para a pessoa do seu lado, fique ligado. Você consegue lembrar de alguém que desanimou aí nesse tempo? Ou que está desanimado? Por algumas coisas que têm acontecido? O que você tem feito por isso? Qual que é a sua atitude? Nós somos uma igreja que valoriza a comunhão e o partir do pão. E a terceira coisa e última, a gente precisa perseverar na oração. A igreja que avançava com força, a igreja que se dedicava, irmãos, na sã doutrina, a ser uma igreja sólida, conquistadora, ela precisa ser uma igreja que persevera na oração. Sem dúvida nenhuma, a oração é a prática central na vida do povo de Deus. Como já disse alguém uma vez, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O próprio Jesus definiu a igreja como a casa de oração. A igreja ora, irmãos. A igreja ora para manter cheia do Espírito Santo. A igreja nasceu em Jerusalém como fruto de uma reunião de oração. Você já imaginou que a igreja que nós servimos, ela nasceu fruto de um povo que estava ali buscando a Deus, orando e clamando e obedecendo o que o Senhor tinha dito? Vão lá, esperem que do alto seja revestido de poder. Eles não ficaram esperando na rede, tomando suco, planejando comissões, planejando qualquer coisa, não. Eles ficaram em oração. A igreja surgiu no ambiente da oração. 120 seguidores de Jesus, permanecendo unânimes, buscando enchimento do Espírito, obedecendo às orientações do Senhor, até naquele dia de Pentecoste, a promessa se cumpre, línguas como de fogo caem sobre eles, há um som, um vento impetuoso que toma o lugar. Ah, irmãos, e algo poderoso aconteceu, a oração coletiva, crentes juntos para orar, crentes juntos para estar em oração, é a principal, note isso, irmão, grave isso no seu coração. Crentes juntos para orar é a principal forma de vermos o fogo sobrenatural de Deus nos incendiando. Segunda coisa, a igreja ora não só para ser cheia do Espírito Santo, mas a igreja ora para manifestar o poder de Deus e a salvação dos perdidos. Lá em Atos 2, no versículo 42 e 43 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Você notou o que ele disse? Muitos sinais e prodígios eram feitos por meio do apóstolo. Mas isso era o quê? Isso era fruto de oração. Irmãos, eu não sei como que vai ser esse mês de junho para você, mas uma coisa eu sei: se você se dedicar nesse propósito, se você buscar o Senhor, eu creio que muitos sinais e prodígios vão acontecer. A conversão de multidões acontecia porque o evangelho era pregado, e os milagres aconteciam para todo lado, confirmando a palavra. Mas tudo isso porque uma igreja estava por trás orando. Se nós hoje, irmãos, desejamos provar um verdadeiro avivamento, impactar o mundo com o poder de Deus, nós precisamos seguir o mesmo caminho. Diga comigo: orar, orar e orar. Em primeiro lugar, orar. Em segundo lugar, orar. Em terceiro lugar, orar. Em primeiro lugar, orar. Em segundo lugar, orar. Em terceiro lugar, orar, meu irmão. É tempo da igreja se despertar em oração. Paulo, em muitos textos, eu separei aqui alguns, mas em muitos textos o apóstolo Paulo vai falar de tantas coisas, mas no final ele diz: finalmente, irmãos, peço que orem por mim. O apóstolo Paulo, irmãos, cria no poder que há na intercessão da igreja. Sabe, eu e você precisamos andar nessa mesma dinâmica. E por fim, para finalizarmos, a igreja ora não só para ser cheia do Espírito Santo, não só para manifestar o poder e ser canal de salvação, mas a igreja ora para vencer a oposição do mundo e do império das trevas.
Lá em Atos 12, você vai ver quando o apóstolo Pedro é preso. E ele vai preso, e ele vai morrer, porque Herodes já tinha mandado matar Tiago, filho da espada. As coisas não estavam tão bem para a igreja. Pedro agora vai preso. Pedro, que era o apóstolo, o pastor, o líder. Sabe o que a igreja vai fazer, irmãos? A igreja vai orar. E a igreja está orando. E a igreja está buscando ao Senhor. E enquanto a igreja está orando, clamando a Deus, profetizando, sabe o que Deus faz? Deus manda um anjo lá na prisão. E o anjo entra pelas portas da prisão. E o apóstolo Paulo está muito preocupado. Ele está muito preocupado. A Bíblia diz que ele estava tão preocupado que ele estava num sono profundo. Porque quem sabe, irmãos, quem tem gente orando por você, quem sabe que pertence a uma igreja que vem sem oração, quem sabe, irmãos, que está dentro de uma família onde tem verdadeiros intercessores, não precisa se preocupar, o poder de Deus há de se manifestar. O apóstolo Pedro está num sono tão profundo, que o anjo chega para ele, sacode ele, diz: Pedro, levanta, pega a tua capa, bota as tuas sandálias. É como se a gente vê Pedro saindo meio zonzo, e o anjo está lá. Pedro, já viu aquelas mães que acordam o filho para ir para a escola de manhã, e fala: volta lá, menino, você calçou o tênis errado, pega a roupa, esqueceu a mochila. Eu vejo o anjo lá na porta da prisão dizendo: Pedro, volta lá, pega a capa, Pedro, bota a sandália, rapaz, vamos lá que eu vou à tua frente. Pedro parecia que estava numa visão. O anjo ia passando aquelas portas automáticas. A Bíblia diz que quando ele passava, a porta se abria. Meu irmão, quando tem uma igreja que ora, quando tem um povo sedento por oração, quando tem um povo que bombardeia o céu com as suas palavras, que crê no poder do Senhor, meu irmão, as portas começam a se abrir, o sobrenatural começa a se manifestar. Quando ele sai no meio da rua, o anjo diz: vai lá. Não tira o meu microfone não, meu irmão, me ajuda aí, senão minha voz vai embora. Vai lá na casa onde você estava. Eles vão lá. Quando Pedro bate na porta, os irmãos estavam orando, vai uma irmãzinha desavisada na porta e diz: quem é? Cheia de medo. Pedro do outro lado da porta diz: sou eu, Pedro. Ela fica tão feliz que era Pedro que ela esquece até de abrir a porta. Ela vai lá para a reunião de oração e diz: Pedro está na porta. E o povo diz: abre então, mulher. E ela vai lá abrir a porta. Pedro entra e é uma festa. E Pedro tem que dizer: não, fala baixo, não precisa celebrar. O que é natural acontece. Meu irmão, o que é sobrenatural, Deus faz. Você não está entendendo, meu irmão. Está para nascer, nesses dias, um chamado tão vital e importante na vida dessa igreja, que eu creio que o Senhor vai te despertar para a oração como Ele nunca despertou você antes. Eu creio que você vai ser despertado em oração nas madrugadas. Eu creio que a tua fome por oração vai aumentar nesses dias. Eu creio, meu irmão, não é oração para você ficar fazendo lista de pedido não, mas é vida de intimidade com o Senhor. É Deus revelando o futuro, trazendo para você os sonhos dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus está levantando uma igreja sadia, poderosa, vitoriosa, uma igreja que age no sobrenatural, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que persevera e vê vitória acontecendo. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, meu irmão, porque tem coisas que só a oração pode mudar. Eu quero orar por você porque tem coisas que só a oração pode fazer. Não tem meio humano que resolva. Não tem recurso humano que resolva. Só a oração pode mudar. Você quer um testemunho do que a oração pode fazer? Vem cá, Léo. Vem cá. Está aqui o Léo. Venceu o Covid, meu irmão. Dá um microfone aqui para mim. Nós combinamos de dar o testemunho hoje que Deus fez. E eu sei, irmão, que tem coisa que fala humana não resolve. Tem coisa que ação nenhuma nesse mundo resolve. Ouça bem isso, pai. Ouça bem isso, mãe. Ouça bem isso, esposo, esposa.
tem coisa que a tua palavra, a tua falatória não vai resolver. Ouça bem, líder de ministério, líder de célula. Ouça bem, pastor e pastora. Ouça bem, crente. Tem coisa que as suas ações, seus recursos não podem mudar. E Deus faz assim porque tem coisa que só a oração resolve. Ele passou esse tempo lá no CTI, teve o Covid, ficou muito mal. Mas havia uma igreja orando por ele. Mas não estava orando só na época do Covid, não. A gente já estava orando há muito tempo. E o Léo teve uma experiência profunda lá naquele lugar. E ele conversou comigo em gabinete. Nós combinamos dele dar esse testemunho. Então fala para nós, Léo, o que Deus fez lá naqueles dias. Ele está meio nervoso, porque um homem desse tamanho disse que treme diante de um microfone, irmãos. Não tem nem como segurar. Vai tudo ter uma primeira vez. Gente, eu passei dias muito difíceis mesmo. Muitos aqui sabem que eu perdi meu pai ano passado. Foi muito difícil para mim. Foi até a data que eu me internei, porque eu vivia questionando Deus o tempo todo. Por quê? Por que, Senhor? O Senhor levou meu pai? Por que dessa maneira? E era muito difícil. Chorava o tempo todo, noite chorando, perguntando a Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor levou meu pai? E eu me lembro que eu saí de casa e falei com ele: pai, aí o culto está voltando agora. Então eu estava cuidando dele ainda em casa. Está saindo direito minha voz, pastor? Eu estava cuidando dele em casa. Ele estava ficando muito mal. E eu falei: pai, eu vou orar e eu tenho certeza que o Senhor vai ficar curado. Eu vim para a igreja, não consegui. Foi a volta do culto, né? A gente já estava na pandemia, tinha parado tudo. Aí eu vim, fiquei numa dessas cadeiras aqui, cantou mais ou menos um louvor, meu telefone tocou, eu saí correndo. Meu irmão tinha falado que meu pai estava na clínica. Quando cheguei lá, ele já estava entubado. Foram 14 dias, ele foi transferido para Maricá. Foi 14 dias entubado e meu pai veio a óbito, veio a falecer. E desde lá para cá, eu ficava o tempo todo questionando Deus: por que, Senhor? Por quê? Por que o meu pai? E a Covid vem para mim e para minha família de novo, no momento que eu estava muito fraco na igreja, muito decepcionado, muito triste. Era comigo mesmo, entendeu? Eu larguei ficar fraco na igreja. Eu fui deixando me esfriar o tempo todo. E ela me leva num lugar que eu não consigo pensar em outra coisa a não ser em Deus o tempo todo. O tempo todo pensando em Deus. Fico mal no hospital, é transferido. E a morte, irmão, parece que está muito perto. Quem não foi, ora o Senhor que não vá, porque só quem foi sabe o que é estar no hospital. Eu nunca tinha passado por isso. E eu sabia que tinha uma igreja orando por mim. Minha esposa mandava o tempo todo carta para mim, e quando eu lia aquilo ali, eu ficava o tempo todo chorando, mas eu sabia que existia uma igreja que orava por mim. Eu agradeço a todos vocês por ter orado por mim, porque se não fosse vocês orar, e se não fosse Deus ter misericórdia da minha vida, eu não estaria aqui hoje falando com vocês e agradecendo a todos que oraram por mim. O meu pai, ele foi trocado todos os remédios dele antes dele vir a falecer. E eu fiquei com uma revolta muito grande dentro de mim,
por que aquele médico tinha trocado todos os remédios dele, sendo que ele estava com Covid. E eu falava em casa, eu vou encontrar aquele médico de novo. Eu vou falar para ele, eu vou voltar lá no hospital, eu vou falar para ele que ele tirou a vida do meu pai. Irmão, eu me internei ali no Loyola, ali em Rio Bonito, e o médico que me atende e que fala para mim, meu amigo, eu vou te internar para você não gastar a sua musculatura, para você ficar no oxigênio. Se você for para casa agora, você vai voltar de madrugada e você vai ser entubado. Então eu vou te internar agora para você ficar descansando e esperar a sua transferência. Irmão, era o médico que tinha trocado todo o medicamento do meu pai. E aquela mágoa estava saindo de dentro de mim ali, porque ele estava salvando a minha vida. Eu fui entender, eu não contei isso para Graciane, nem para ninguém, eu fui contar para ela depois. Esse médico foi o médico que me internou antes que eu fosse entubado. Então, Deus falava o tempo todo comigo, é a hora de consertar, é a hora de você refazer a sua vida, é a hora de você pedir perdão, é a hora de você retomar a sua vida de novo dentro da igreja e seguir um caminho que eu te coloquei. Gente, eu fiquei 5 dias internado, 5 dias sem tomar banho, 5 dias sem escovar dente, 5 dias sem dormir. O médico disse para Gleice, ele não sai com menos de 10 dias. Para a honra e glória do Senhor, eu fiquei 5 dias dentro do hospital. 5 dias. A minha sequela que eu fiquei é só cansaço nas pernas, que já foi embora também. Já, graças a Deus eu estou trabalhando, estou na vida ativa de novo. E só tenho a agradecer a Deus, agradecer a igreja a qual eu estou, a qual eu sou membro. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por vocês terem orado, muito obrigado por tudo mesmo. Só tenho a agradecer. Como é que ficou o Léo aí depois? Quando você saiu do hospital, aí Deus começou a falar com você e os passos que você foi tomando. Pedi. Tinha muita mágoa dentro de mim, eu tinha muita coisa que eu acumulei dentro de mim. A primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão a pessoas que eram próximas de mim e, por certa forma, eu magoei. E tentar, gente, viver uma vida nova e, se Deus quiser, Deus é bom, irmão. Deus é bom. Deus é muito bom. Estar aqui hoje nessa igreja, poder estar aqui falando com vocês, é motivo só de agradecer a Deus. Deus é bom o tempo todo. Amém. Você pode louvar o nome do Senhor.
Tem coisa que só oração resolve. Tem coisa que embate não resolve. Tem coisa que nada resolve, só oração resolve. Só oração resolve, irmãos. Só oração. Eu quero que você saiba de uma coisa, meu irmão. Quando você pensar que você está sozinho, que não tem ninguém orando por você, pode ter certeza que eu estou orando por você. Porque eu acredito que só oração resolve algumas coisas. E eu tenho certeza que assim como o Léo, muitas pessoas estão passando muitas coisas nesses dias, que está lançando elas para Deus e para buscar o Senhor como elas nunca buscaram antes. Então fique de pé no seu lugar agora. Pai, obrigado pela vida do Léo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Te louvamos pela recuperação completa do teu filho, pela cura. O Senhor mesmo fez a ferida e o Senhor a curou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Continua guardando ele, os seus negócios, a sua vida. E ministra unção que quebra todo jugo. Pai, que o inimigo não traga nenhuma condenação, nenhum peso, mas que o teu filho viva, Senhor, os melhores dias da vida dele na tua presença. Ele, Gleice, Senhor, as meninas, que seja um tempo de prosperidade, do desenrolar, seja um tempo, Pai, de viver coisas sobrenaturais. E nós assim o abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém.